Tudo bem, pessoal? Vão entrando, ficando à vontade, que teremos uma live super legal do nosso assunto que falamos bastante aqui, que é o medo e a ansiedade, tudo a ver aí com a pandemia que está acontecendo. Oi, Alice, tudo bom? Manda um abracinho pra gente aí, manda um oi, conta pra mim de onde vocês são. Oi, Aline! Quanto tempo! Aline de Curitiba, né? A Aline que eu conheço lá de quando eu morava em Curitiba, é isso? Acho que sim. Me manda um oi aí, Aline. Bruca, tudo bem? Pessoal, hoje vai ser uma live muito legal que eu vou responder as perguntas de vocês ao vivo. E ainda bem que deu certinho aqui para conseguir. Oi, mãe! Oi, Luíse, tudo bem? Tudo bem? E eu vou fazer um negócio legal. Vocês vão colocando as suas dúvidas aí que eu vou responder para vocês ao vivo e vou chamar a pessoa que quiser entrar junto comigo para fazer a pergunta no ar. Que tal? Que tal? Como que estão preparadas aí para fazer umas perguntinhas? Então, pergunta sobre esse momento atual. Ah, oi, Aline, é você mesma, né? Tô pensando certo. Tânia, tudo bem? Tarsila, tudo certo? Vão entrando, gente, que já falaremos sobre as dúvidas de vocês. Então aproveite você que tem dúvida sobre ansiedade, você que tem dúvida sobre medo, que talvez esteja te acontecendo alguma coisa diferente aí na pandemia, ou talvez algo igual mesmo. Eu sempre tive problemas de ficar nervoso, sempre foi difícil para mim controlar a minha ansiedade, ou eu tenho fobia, tenho medo, e isso sempre foi aqui. Ops, deixa eu ajeitar aqui. Aí. Isso, acertei. E isso sempre foi um problema. Então, aproveita que hoje você vai conseguir fazer perguntas sobre o que você está passando ao vivo. Então, vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Ó, já estou vendo que tá torto meu. Deixa eu ver. Ah, agora acertou. E vamos daqui a pouquinho já fazendo as perguntas. Vocês podem ir fazendo as perguntas e quem quiser aparece ao vivo aqui comigo, que tal? Então, eu tenho já algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram e vou respondendo essas perguntas enquanto o pessoal vai chegando, ainda está em cima da hora. E você que chegou aí, que sabe de alguém que sim, está ansioso, está irritado, está angustiado, está sentindo aí muita coisa diferente nesses tempos que estamos passando, compartilha. O jeito de compartilhar é apertar naquela flechinha, no aviãozinho. Quando você aperta ali naquela flechinha, aparecem os seus amigos do lado e você coloca compartilhar e pode compartilhar para todos os seus amigos que queiram tirar as suas dúvidas sobre medo e ansiedade. Olá, Ana. Boa, tudo bem, Ana? Tudo bem? Ana, coloca a sua dúvida aí, que de repente eu te chamo, escreve ela para mim e de repente eu te chamo aí para compartilhar ao vivo com o pessoal a sua dúvida. Vamos ver aí como vai acontecendo. Então, fiquem ligados por causa que vai ter uma porção de perguntas legais, uma porção de perguntas jóia que eu já tenho aqui para responder. Enquanto isso, vamos esperando aí o pessoal entrar, porque ainda está bem em cima da hora.
Pessoal, leva um tempinho para entrar e eu vou contar para vocês que nessa semana eu iniciei dois cursos muito legais e que também vão me ajudar a responder as perguntas de vocês. Um curso sobre psicossomática, que é essa interação do nosso corpo com a nossa mente, essa interação que acontece entre as doenças que nos acometem e os estados mentais e psicológicos que a gente está. Então, a minha cara, né? A minha cara, adorei. Comecei esse curso, é um curso que é a professora principal é lá de Portugal. Que legal essa oportunidade agora que a gente tem, principalmente com a pandemia, de fazer cursos online, diversos cursos ótimos, legais mesmo de fazer. E eles acontecem agora de forma online, o que é muito joia. E também um curso com uma... Olá, Alessandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Com uma das minhas professoras preferidas, a Laura Gutmann, que ela é, nossa, fabulosa, fabulosa. Tive a primeira aula hoje, uma aula muito joia, sobre como quando a gente nasce, a gente é fusionado com a nossa mãe e a importância de tudo isso. Oi, Pati, tudo bem? Marli, tudo bem? Como está? Então, olha só, vão se preparando aí, colocando as perguntinhas de vocês, que hoje eu vou responder e chamar alguém aí para fazer a pergunta ao vivo aqui comigo. Então, vamos lá. Vão colocando a pergunta de vocês, as dúvidas. Eu já tenho algumas aqui anotadas. E quando aparecer pergunta aí de vocês que estão comigo, eu vou ler a pergunta aqui. Vamos, e se você quiser, e se você tiver afim, eu te chamo para a gente compartilhar aqui a tela e você me fazer a sua pergunta ao vivo. Então, coloca aí se você tem alguma pergunta para fazer ou coloca sim, eu tenho. Eu te pergunto, se você estiver preparada, eu te chamo, eu te chamo. Oi, Jussara, tudo bem? Tudo jóia? Saudades, amanhã eu te vejo. Estou atendendo muito online. Não é sempre agora que eu vou lá no consultório, então o pessoal do consultório não tenho visto muito. Oi, meu amigo Luciano Bugalski, se prepare. Se você quiser fazer uma pergunta ao vivo, eu hoje vou abrir para a pessoa me fazer uma pergunta ao vivo, aqui compartilhado de tela comigo. Que tal? Que tal, hein? De repente, você é o primeiro aí. E o Luciano, que é meu amigão, é psicólogo também, lá em Curitiba. E de repente tem alguma dúvida, coloca aí, pessoal, quem se candidatar para eu chamar e para a gente conversar aqui ao vivo, coloca sim, eu quero, aqui no nosso chat que eu vou chamando vocês. Então, acho que eu vou começar, agora que já deu mais um tempinho, deixa eu ver, eu fico sem aqui, deixa eu ver, um pouquinho mais só. Aqui, pronto, tudo certinho. Deu. E eu vou responder uma primeira pergunta que já veio para mim nessa semana. Quando eu coloquei no Instagram, queria responder as perguntas e eu vou responder uma primeira pergunta aqui para a gente ir começando. E depois, quem quiser entrar ao vivo aqui comigo, é só colocar eu quero aqui
no nosso chat, escrever aqui e, assim, querendo, pode me fazer uma pergunta ao vivo. Ei, não perde a oportunidade, não, não perde a oportunidade, não precisa ter vergonha. Coloca eu quero ali que eu chamo você, tá bom? Então, vou ver uma primeira pergunta que me colocaram aqui no Instagram essa semana, que eu anotei aqui, só um minutinho. Aqui, ó, a Maria me perguntou o seguinte: minha ansiedade cresceu durante a pandemia, apesar de eu estar em casa e não perder mais aquele tempo, indo até o meu trabalho e voltando aquele tempo com o trânsito, podendo teoricamente estar mais tranquila. Porém, a minha ansiedade durante a pandemia, ela aumentou. Então, tá aqui, Maria. Deixa eu responder para você e também para quem mais tiver essa dúvida. A pandemia tem saído agora vários artigos e várias pessoas que tiveram um pouco mais de tempo de pesquisar sobre isso e coisas que a gente já sabia do que se estuda, né, em psicologia, que a pandemia, e acho que até uma coisa interessante que eu não tinha visto muito ainda nos meus pacientes, e tem uns 20 dias, de uns 20 dias para cá, eu vi muito mais, que é o seguinte: as coisas que aconteceram aqui na pandemia, a insegurança, uma insegurança coletiva, um não saber o que está acontecendo, linkou com muitos medos antigos da gente, linkou com muitos medos que temos desde sempre. Então, eu ando atendendo pessoas que não foi, estou com medo agora de perder o meu emprego, estou com medo agora do que está acontecendo. Esse medo generalizado, esse medo que apareceu agora, fez emergir, fez levantar muitos medos antigos, medos infantis mesmo, e aquelas desproteções nossas primárias, coisas lá de trás, coisas muito antigas. Então, Maria, tem outra coisa também, estarmos mais. Isso eu não tinha me dado conta, mas essa semana começou muito a acontecer. A possibilidade de estarmos sós com a gente mesmo, a possibilidade de podermos estar um pouco mais de tempo sem tantas distrações, que a gente tá um pouco em casa, aí pega e sai, vai no shopping, sai com os amigos, vai. A pandemia fazendo-nos ficar mais em casa, o que foi que aconteceu? Também tivemos oportunidade de nos voltar um pouco mais para dentro. E esse olhar um pouco mais internalizado, com menos gente na nossa volta, o que o ser humano é um ser social, tem necessidade de ter mais gente por perto, também fez as nossas sombras, né, os nossos monstros irem levantando. Então, vamos lá, pessoal. Bruno, tudo bem, Bruno? Aproveitem que hoje eu vou responder as dúvidas de vocês sobre ansiedade, sobre medo, dúvidas aí sobre os monstros que levantaram na pandemia. Fiquem à vontade para fazer, porque responderei para vocês, inclusive, se a pessoa quiser, vou chamar aqui ao vivo, para conversar junto comigo. Então, aproveitem. Enquanto isso, olá!
a minha amiga fisioterapeuta aqui de Porto Alegre, que está Falk Físio ali. Eu não me esqueci aqui o seu nome, me manda o seu nominho aí para eu poder te dar um oi. E me conta hoje, que é um dia que eu vou responder as questões do pessoal ao vivo, se você aí, como fisioterapeuta, tem alguma questão dos seus pacientes, o que é que você tem visto? Boa noite, boa noite. E de repente, Ana, claro, tudo bem, Ana? De repente, a gente faz uma conversinha aqui sobre o que você mais viu aí nos seus pacientes de diferente na pandemia, algo que tenha piorado. E a gente fala um pouquinho também sobre isso. Veja aí, se quiser, eu já te chamo e você tira suas dúvidas. Se quiser, tá, gente? Porque eu sei que agora, às vezes, ninguém. A pessoa tá em casa, tá de pijama. Ai, olha, Ana, isso eu achei, Ana, que ia realmente acontecer. Então, olha o que a Ana colocou aqui pra gente: que os níveis de ansiedade e bruxismo dispararam nessa pandemia. Conta pra mim, Ana. Quer dividir a tela comigo aqui para a gente falar sobre isso? O que é que você acha? Se quiser, me pede aí, solicita para eu te chamar. Sabe, tem uma solicitaçãozinha ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Eu posso te chamar por aqui, inclusive, se você quiser, tá? Mas me diz que às vezes a pessoa não está a fim de aparecer ao vivo nessa hora, assim, 7 e pouco, já trabalhou. Porém, se você estiver, eu converso com você sobre isso aqui ao vivo, porque sim, eu também notei que foi algo que aumentou. Opa! Vamos lá! Então, só dei, né? Dei aquele tempinho da Ana pentear o cabelo e ficar. E já vou te chamar. Então, só um minutinho. Ah, tá aguardando. Oi, Danum! Tudo bem? Quanto tempo? Estou hoje. Boa Olá, noite! Ana! Boa Poxa, tu me pegou de noite! surpresa, hein? Nem passei minha make-up, meu cabelo tá assim de acabada, de quem atendeu desde as 7 da manhã. Mas o que importa vai ser a conversa, né? Então, mas não tem problema não, isso é assim mesmo. Tá, ó, tá ótima, tá ótima. Então, Ana, me conta você que é fisioterapeuta durante a pandemia aqui, o que é que você notou aí nos seus pacientes? Conta para mim. Então, eu sou fisioterapeuta especializada em Uhum, disfunções temporomandibulares, cervicalgias e pego muitos pacientes com bruxismo. Essa é a minha área bem específica de atuação. E uhum, foi assim uma certa surpresa o que aconteceu nessa pandemia, né? Aliás, vários aspectos da pandemia nos pegou de surpresa. E quando terminou o lockdown aqui em Porto Alegre, aquele lockdown inicial, comecei a ter muita procura de pessoas com muita dor, com muita tensão nos ombros e na cervical, pelo uso excessivo do computador e por um home office que aconteceu de uma maneira não programada, vamos dizer assim, para muitos, né? As pessoas não tiveram tempo de se organizar, de procurar uma mesa, uma cadeira adequada. Elas simplesmente foram pegas de surpresa e tiveram que começar a trabalhar de casa, na mesa que tinham, na cadeira que tinham, com os aparatos que estavam ali disponíveis. E ainda certo. ter essa divisão de tempo, né, entre o trabalho, a família, os afazeres de casa e uma sobrecarga muito grande física e emocional para todos. Então, eu percebi que algumas pessoas conseguiram lidar melhor com isso, outras nem tanto, né? Dentro da sua individualidade emocional para esta questão. Mas eu Sim, notei também um peso muito grande do emocional se sobrepondo a tudo isso nos pacientes e uma dificuldade de manejar este estresse e principalmente o medo, né, do vírus, o medo de sair,
e sentindo às vezes dores, preocupações e o medo se sobrepondo em algumas situações, né? O medo de buscar ajuda. Mas chegou um certo momento que os pacientes ligavam para mim e diziam assim, ó, esta frase eu ouvi muitas vezes: eu tentei aguentar até agora, mas eu não aguento mais. Então eu vou precisar marcar uma consulta. Então as pessoas estavam tentando não sair de casa naquele momento, né, Daniela? Sim. Mas os efeitos físicos estavam insuportáveis e se misturando com os efeitos emocionais. Então as pessoas estavam procurando ajuda, pedindo socorro, né? Então eu percebia isso lá no final de maio, início de junho, as pessoas entrando pela porta do consultório com uma grande aflição no olhar e um grande desejo de serem cuidadas. Uma mistura de necessidade de conversar com alguém porque estavam privadas da convivência social, uma necessidade de serem ouvidas das suas dores crônicas e também uma carência afetiva do toque. E aí eu percebi que foi muito interessante, isso foi muito nítido. Eles chegavam muito ansiosos no momento que depois da primeira conversa eles deitavam na maca e eram tocados nos ombros, no rosto, aquele acolhimento do rosto. Eu trabalho muito a musculatura facial, as liberações intraorais. Isso ia acalmando o emocional, ia baixando aquela ansiedade, baixando a poeira. E as pessoas se sentiam então acolhidas. E foi muito interessante essa observação, numa potência muito maior do que em qualquer outro momento assim da minha profissão. E acabou sendo muito gratificante também, pois claro que estar ali como terapeuta e tão próximo à boca de uma pessoa naquela situação, o terapeuta também sente, né, um certo vamos dizer assim, mas estou aqui também, de certa forma, me arriscando a pegar o vírus, né? Apesar de todos os cuidados da máscara, do jaleco, tudo que a gente usa, ninguém tem certeza de muitas coisas em relação a esse vírus, né? Mas era muito recompensador ver o alívio das pessoas, e continua sendo, né? Mas claro que naquele início era um momento assim, o que vai acontecer, como vai ser o dia a dia. Então foi bem interessante viver isso tudo. E mais do que nunca nesta pandemia eu senti como as pessoas precisam ser tocadas, a necessidade do toque, do acolhimento. Isso foi muito interessante, muito, muito, muito interessante. Então eu vejo que está todo mundo muito carente de poder dar um abraço num amigo, de encontrar um amigo, né? E esse afeto. Então, no momento que as pessoas vão sair, às vezes, pela minha porta, a gente se olha ainda, né, e lembra, não devemos ou não podemos ainda nos abraçar, mas parece que já tem um abraço pelo olhar, assim, eu sinto às vezes isso, sabe? Então, a gente tem aquele olhar, assim, afetivo, que tem sido bem bacana essa troca de energia, assim, com os pacientes. Ai, Ana, muito obrigada, guria. E olha só, cada vez a gente também percebe mais que o toque, a lambida, como fala, eu tenho feito umas aulas com umas professoras muito legais, e o que elas dizem? Que o mamífero, que a gente é mamífero. Para começar, que a gente quer ser daqui para cima, né? Somos seres humanos, você deve... tem uma Daniele, que diz que quando vai no mercado fica conversando com a caixa, só porque não né? Não tem ninguém para conversar. Somos seres integrais, isso é tão difícil, não é? Da gente compreender. Achamos que depois que a gente consegue funcionar aqui com a cabeça, podemos funcionar só com a cabeça. E na sua profissão aí na fisioterapia, eu imagino o tamanho da desconexão que você vê todos os dias. Eu também que trabalho com dor, né? Por isso que a gente também se conhece com medo, com dor. O que a gente vê? Que a desconexão é muito grande. É uma desconexão enorme. E como mamíferos, necessitamos de toque. Necessitamos de toque, sabe? Olha o gatinho, olha os gatinhos. O gatinho, o cachorrinho nasce, a mãe deles lá vai lamber.
como a gente lambe a cria também, com as mãos, né? Com as mãos, com o abraço. E vai passando um tempo e a gente acha que não precisa mais. Só que muito da nossa regulação emocional, é isso que você está me dizendo, olha que legal. Estou fazendo regulação emocional, além de fazer liberação miofascial, que são as coisas que eles foram lá para você fazer. As suas mãos fazem liberação emocional nesse Total, eu ia paciente. te comentar isso agora. É Diga. incrível, incrível de ver aquelas pessoas que entram mais tensas, mais. A gente vê pela expressão facial já quando entra pela porta. Aquilo tá assim preso, 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 emocional, a expressão facial, a dor, aquele relato todo. Quando deitam na maca e eles começam a ser tocados. É incrível. Esse perfil assim se repete. Passa assim uns 10 minutos mais ou menos de toque, é o tempo que eles têm para regular essa liberação. Eles começam às vezes a chorar ou a contar situações mais profundas e mais íntimas, como se ligasse um botãozinho ali no emocional do paciente. E Porque eu fiz liga terapia um por muitos botãozinho anos. aqui, ó. Eu fiz terapia por muitos anos no passado, Sim. então eu tenho muita tranquilidade em poder ouvi-los e entender isto, né? Então, que Então, interessante. desculpa, só um pouquinho o barulhinho aqui. Não, ao vivo é Então, assim, tá? para mim é muito tranquilo Preocupa não, que ao receber vivo é assim. isso, né, nessas situações e deixá-los falar. Eu acho que é muito importante que eles liberem. Assim, não estava preparada, foi um convite espontâneo. Não, tem problema, que bom Então, que você veio. É muito legal de ver o quanto as pessoas se aliviam quando elas podem colocar um pouco para fora disso que está agoniando elas naquele momento, né? Angustiando e deixando com ansiedade. E deixa eu avisar, quem está aí tiver pergunta para fazer, depois que eu falar com a Ana, ainda pelo menos uma ou duas, que é duas pessoas que quiserem, eu vou chamar, que hoje foi assim, ó, peá-lo, como fala aqui no Rio Grande, pealei o pessoal para participar. Então, Ana, que bom, e que bom ver que do jeito aí que você trata, sim, consegue fazer essa regulação emocional do pessoal. Eu faço bastante abordagem integrada da mente, que é uma técnica de um psiquiatra gaúcho aqui, do Diogo Lara, e aí a gente encosta. E a gente encosta. Nunca tem muita permissão na psicologia de encostar no cliente, só que faz total diferença. E uma coisa ótima do Brasil, temos permissão para encostar. A gente tem permissão para encostar como um povo no geral. Que nem nos Estados Unidos, você não encosta, né? Ninguém, né? Até o médico que você vai, é muito difícil de encostar porque tem todo aquele. E aqui a gente encosta. Então, nossa, que bom! Que bom que você participou, muito obrigada. Nada. Deixa eu deixar você ficar agora à toa aí no seu. Imagina. Descansar. Que coisa boa e que bom saber. Vou te contar só mais uma coisa do que tu falaste. Me conta, não, pode contar. Eu morava na Suíça até ano passado, morei muitos anos lá. E lá não se abraça a paciente, não se cumprimenta com abraço. E o toque é estritamente no momento que o paciente está deitado na maca. Não existe toque corporal fora o paciente deitado na maca. Então, é uma situação muito diferente daqui. E eu pude abraçar por 2 vezes apenas pacientes. Eram aquelas vovozinhas fofas, assim, que eu dei alta. No entanto, para eu poder abraçar um paciente, eu tinha que pedir permissão dele. Eu não posso abraçá-lo sem a sua permissão. Espontâneo. Então, é uma permissão verbal. Eu pedi, eu posso lhe dar um abraço, que a senhora está indo embora, a senhora teve alta, eu gostei muito da senhora. Pode, mas elas ficavam duras, enrijecidas, porque elas não esperavam por isso. Então, como isso é cultural, né? E sorte aqui no Brasil, a gente poder
dividir esse afeto, porque a gente sabe o poder que isso tem no emocional, Tem, né? Só queria te tem contar sim. essa história Ah, interessante. que coisa Queria boa, dividir contigo. eu adorei a sua história. Que bom. Então, Ana, muito Obrigada. obrigada, Boa muito noite. obrigada. Boa noite, boa Tchau. noite. Obrigada, Ana. E, ó, vi que uma porção de gente entrou. Oi, Júlia, tudo bem? Francisco, Marli, Renato, a Márcia está me mandando boa noite, Márcia, boa noite. Então, quem quiser hoje pode fazer pergunta ao vivo. Ao vivo. Opa, Daniele Cristine 15 está me perguntando como controlar o medo. Olá, Rogério, Lisiane, tudo bem? Daniele, Oi, Jaque, não tinha visto. Tudo bem? Como vai você? Ei, Daniele, quer falar comigo ao vivo? Eu te chamo. Me responde aí se sim. Se quiser fazer a perguntinha para mim ao vivo, é hoje o dia. E quem quiser fazer perguntas ao vivo, é só colocar aqui que sim, que eu chamo. Opa, às vezes acordo de madrugada com muito medo, sem explicação. Então, tanto eu posso, Daniele, responder essas perguntas agora para você, quanto eu posso te chamar aí para para responder as perguntas aqui junto comigo. Opa! O Rogério também quer. Então, pensa aí, Daniele, me coloca se você quer que eu te chame. No meio tempo, eu vou chamar o Rogério, só um pouquinho. Tô te chamando, Rogério, se prepara aí, hein? Aqui, vamos lá. Ó, foi uma solicitação aí para você. Oi, Alexandre, tudo bom, Alexandre? Quiser fazer pergunta sobre medo e ansiedade ao vivo, hoje estamos aqui, ó, aberto. Oi, querida, Opa! tudo bem? Como é que tu está? Olá, tudo ótimo e Que você? legal, Tudo bem? joia. Que coisa boa! Hoje estou conversando com o pessoal sobre que dúvidas que estão aparecendo aí, ansiedade, medo. Sabe que a pandemia, né, levantou muito fantasma, a gente ficou mesmo com medo. Então, aproveita aí. Vamos Que lá. bom, um prazer. Então, Dani, Me diga. primeiramente, todo mundo acho que se assustou dessa situação, não sabia o que ia acontecer. Uns achavam que era o fim do mundo, né? Então, é uma situação bem delicada para a gente entender, né? Sim. É assim, eu acho que depois de uma semana eu vou parar de ouvir, vou parar de estar pesquisando, vou fazer algo que eu esqueça isso e eu consegui passar por uma fase assim, das primeiras semanas meia conturbada, né? Uhum. Depois eu comecei a me envolver com as coisas da empresa, enfim, tipo, eu tirei essa vibe da cabeça de que isso é o fim do mundo, tá? Ou de que isso vai me prejudicar. E uma vez um amigo meu disse assim: Rogério, eu nem tenho Ah, tempo de pegar gripe, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo. Então eu também não tenho mais tempo para pegar esse coronavírus, né? Mas assim, o que eu sinto hum, hoje, e eu acho que talvez não seja só em função do vírus, e também sim por causa disso, porque a gente tem hum. família, tem filhos, pais, tios, enfim, sogro, a sogra, né? Então, o que que acontece? A gente, a minha ansiedade, a minha preocupação, às vezes, é visitar essas pessoas e às vezes eu me pego pensando sobre essa situação, porque a gente é acostumado a visitar um ou outro, família, abraço, carinho e tudo mais, né? Então, talvez Uhum. essa ansiedade, medo de eu pegar, eu não tenho. Eu acho que se pegar, pegou, se é para acontecer, aconteceu, e eu estou muito bem tranquilo com isso. Mas o medo é mais, meu medo, a minha ansiedade é de que será que a Isabelle vai pegar a minha filha, né? Outras Uhum. pessoas, Uhum. esse é meu maior medo. A gente se cuida. A Lisane diz que eu não me cuido tanto, né? Mas eu procuro fazer o possível. E outra coisa de minha parte, e talvez Hum. é um misto de tudo, empresa, pandemia, vai vender, que a gente trabalha com vendas, tu sabe, né?
Sei, A gente tem sei, uma sei. equipe grande, e aí o que que acontece? Isso tudo preocupa assim de noite. Pá, eu me pego pensando, ou me acordo de noite, será que vai andar? Não vai andar? Essa é a minha maior preocupação, minha maior ansiedade disso, né? Além de ter o perigo com as familiares, né? Então eu me pego, às vezes, de madrugada acordado, acordo, penso de se isso vai continuar por mais tempo, né? Então, essa ansiedade que eu sinto. E eu sei, no fundo, que não dá para sofrer por antecipação, né, Dani? Mas saber é uma coisa, né, Rogério? E não sofrer É outra é coisa. outra, muito diferente. Porque eu Isso. sempre digo que todo mundo que vem aqui no consultório, a maioria das pessoas, tem informação. Hoje em dia, a gente tem muita informação Sim, sobre o que fazer, a maneira de fazer, mas e fazer a cabeça justamente. É. acertar aquilo, E como, né? e como eu ajo com isso, então, Dani? Tá, então deixa eu te falar, Rogério. Olha, uh, o que acontece aí nessa pandemia é que ficamos num nível de insegurança que, primeiro, nos levanta coisas muito básicas da nossa condição de ser humano. Ficar mais sozinho. Outro que eu estava conversando com a Ana agora mesmo, tem gente que ficou sozinho mesmo, que não ganha um abraço de ninguém. Não é que nem a gente até que tem família, que você tem ali a sua esposa, tem a sua filha A junto. Tem gente que Valesca? ficou. Uhum. Ah, e a Valesca ainda, e a netinha, gente, que coisa boa. Então, tem gente que ficou muito sozinho mesmo, e a gente sente a falta disso, do afeto, do contato físico, sabe? Sente essa falta do contato físico. E outra coisa, nosso cérebro, por mais que agora na modernidade seja interessante dizer tem que sair da zona de conforto, tem que sair da zona de conforto, nosso cérebro adora uma zona de conforto, ele se sente seguro quando a gente mais ou menos sabe o que vai acontecer. Então, você mais ou menos sabia, e os teus funcionários mais ou menos sabiam, que costuma se vender tanto, desse jeito, daquele jeito. Quando a gente tem quando acontece algo assim tão disruptivo, tão diferente, sim, ligam-se os nossos sistemas de alarme, sabe? Eles ficam ligados e durante algum tempo, até que isso fique mais, né, que a gente tenha um pouco mais de segurança com isso, é difícil mesmo de desligar. O que que os especialistas nos dizem, principalmente sobre isso, sobre o não dormir, o ficar muito pensando. Bom, eu até tenho uma porção de técnicas de graça aí Sim, aqui colocando no meu perfil, sim. que funcionam legal para isso, que acabam funcionando bem para isso, mas é uma situação que realmente tirou todo mundo Sim. aqui do eixo, tirou todo mundo do eixo. Então, técnicas de respiração são boas, porque de respiração e técnicas de imaginação, lá como aquelas que eu tenho, são técnicas boas, porque a primeira coisa que a gente faz quando vai ficando mais nervoso é A já não respiração. consegue mais, sabe? A respiração Uhum. vai diminuindo. E eu sei que e você sabe também que naquela hora não tem o que, você não vai resolver Claro, às 3 da manhã aquilo sim. que aconteceu. Mas quem que fala, né? Quem É que verdade. diz ali para nossa cabeça? Então, são técnicas que você vai usar como como na emergência ali, está me acontecendo aquilo e a gente usa para tentar dormir melhor, porque sem dormir, ainda ficando muito tempo acordado, tendo insônia, a gente entra num ciclo vicioso que a É verdade. serotonina, que é um dos hormônios do bem-estar, ela faz de noite no escuro. Uhum. Então, a gente já não dorme, já o hormôniozinho do bem-estar já não chega na manhã seguinte,
Sim. Nossa mulher sabe, porque a gente já acorda virado, já não, né? Já se irrita de manhã cedo, porque falta, porque tem essa falta, e entramos num círculo vicioso. Então, o que mostra a ciência hoje? Que técnicas de respiração ajuda, técnicas de meditação, yoga, exercício físico para, né, dar uma liberada, coloca umas endorfinas aí para dentro e também dá uma ajuda. E tem, além de tudo isso, como a Ana, fisioterapeuta ali, falou, se achar que o bicho pegou demais, se achar que o bicho pegou demais, que a coisa tá muito... Nossa, tem 2 semanas que eu não consigo dormir direito e parece que eu não consigo sair disso, aí às vezes precisa de ajuda profissional mesmo. Acontece, sabe? Acontece. Isso não acontece todos os dias. Volta e meia, duas noites, 3 noites na semana, eu demoro um pouco para pegar no sono, e eu acho também que tem esses gatilhos que a gente acaba achando que vai para a televisão, faz outra coisa, e às vezes, em vez de ajudar, até atrapalha muitas vezes, né? Então, mas assim, a ansiedade, ela acontece e eu me pego pensando nessas coisas de eu quero visitar meus familiares e não posso, sabe? Eu quero, por exemplo, como é que tá o pessoal da venda lá na rua, né? Lá na fronteira, sabe? Então, essas situações assim que, de alguma forma, por eu ser aquele meio paizão dos vendedores e tudo mais, né? Então, acho que gera essa ansiedade por essa responsabilidade, né? Então, assim, e eu acho que eu tenho que voltar a fazer minha atividade física. Na verdade, vou fazer atividade física, é uma coisa que eu faço pouco, né? Sabe, ajuda. Tudo que a pesquisa mostra. Atividade física, porque faz isso, gera endorfina, facilita um tanto pra gente. E achei que eu achei que no começo da pandemia ia aparecer mais, e para falar bem a verdade, para mim é agora, sabe, é o desgaste da pandemia, de todos esses meses que vem aparecendo. Eu achei que quando a gente soubesse mais sobre isso, como sabe um pouco mais agora, que iria baixar, e nada, meu amigo, não baixou não. Nada, agora é que as coisas levantaram. Então, vai aí, faz uns exercíciozinhos de respiração, uns que eu tenho aí, e exercício físico te ajuda também. E aí, muito obrigada. Deixa comigo que eu vou fazer a minha parte, tá? Oh, que beleza, eu sei. Sempre que posso, eu olho tuas lives. Eu achei uma parte lá de uma live que tu fez fantástico. Vivemos a idade neolítica, paleolítica, agora é esfolítico. Achei fantástico. Eu vejo um monte de sociedade querendo colocar a carroça na frente dos bois para as coisas. Tá? E o que vamos fazer? Então, querida, beijão, obrigada. Beijo, tá? Beijo para todos aí, tá, vó? Tchau, beleza. Tchau. Vamos ver quem... Ei, Daniele, conta para mim. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Só um pouquinho. Ainda tenho tempo. Daniele, você quer que eu te chame? Eu te chamo. E realize. Também tem uma pergunta. Pessoal, querem entrar comigo? Oi, a Juliana, Esteles Store, tudo bem, Ju? Ivane, tudo bom? A Julie Bugalski está perguntando. Dani, você acha que o medo de pegar o Covid pode potencializar a probabilidade de realmente pegar? O medo tem a capacidade de baixar a imunidade, muda a nossa vibração? Então, ó, Daiane, Renata, tudo bem? Andrie Barque. Daniele Cristina. Daniele, vou te chamar então, tá? Daí eu vou respondendo as outras perguntas que a Daniele estava na frente aqui.
Vamos lá. Estou te chamando, Daniele. Vamos ver. Te chamei, estou esperando você aceitar aí, tá? Oba! Oi, Oi! Ver. Nome bonito! Parecido com o meu. Então, me pergunta, Daniele. Pergunta novamente aí essa sua dúvida que a gente vai conversar sobre isso. então, eu comecei a acompanhar seu trabalho pelo YouTube, Certo. por causa da disfagia alimentar que eu tinha. Ah, ok. Eu comecei a acompanhar seu trabalho, tudo porque eu tenho ansiedade e eu paro de comer. Eu não consigo comer. Então, assim, o que está acontecendo, eu queria saber sobre o medo. Tá. Porque às vezes a gente tem uma sensação de medo, um medo sem motivo. E assim, comigo acontece que eu não consigo cortar essa sensação de medo. Ok. Eu tô na minha casa, eu tô segura, eu tô tomando todos os cuidados, tudo, mas de repente começa a vir um medo, uma angústia, e eu não consigo parar de ter essa sensação. E às vezes, quando eu passo um dia tranquilo, acontece que de madrugada eu acordo tendo os sintomas de pânico, o medo durante a madrugada. Tá. Então tá bom, Daniele. Já vou conversar aqui com você sobre isso. Olá, Heloísa, tudo bem? Então, vamos falar sobre isso. O medo. Eu trato muito medo. Então, se você viu lá no YouTube, né, você sabe que eu trato muito medo mesmo. E os medos, geralmente, eles vão fazer uma ligação com coisas que nos aconteceram e às vezes a gente pode nem lembrar, sabe? A gente pode nem lembrar. O medo, ele vai ligar muito com as inseguranças e as desproteções que a gente teve lá na nossa infância. Às vezes na mais tenra infância, às vezes a gente era bem pequenininho, nem lembra muito direito disso. Só que sei lá, nossa mãe tinha que trabalhar muito, ou ela e o pai brigavam em casa, ou eu fui criada pela minha avó, mas a minha avó já era mais velhinha e não conseguia me cuidar tanto. Coisas lá atrás, que costumam ser de muito tempo. Porque veja que isso não costuma ser alguma coisa, só aquilo, bem forte. Pânico e medo, como você está me dizendo, tem uma ligação bem grande. Claro, cada caso é um caso, mas a ligação costuma ser com desproteções que a gente teve desde muito lá atrás. E aí, o que acontece? Parece que aquele medo veio do nada. Parece, nossa, eu tô bem, eu tô tranquila aqui, não tem nada aqui, tá tudo certo. Por que é que eu estou com tanto medo? Geralmente é porque, como passamos essa falta de proteção quando éramos pequenos, o nosso alarme para o medo, que é a amígdala cerebral, um botãozinho que tem lá dentro do nosso cérebro, uma redondinho assim, fica muito ativo, fica ligado muito forte. E por qualquer coisinha, ele se ativa. Sabe quando às vezes o alarme do carro está ligado e tem uma mosca dentro do carro, a mosca passa na frente, um alarme aciona? Então, é isso que acontece. Nosso alarme está muito sensível. O alarme. Olha, eu podia ter acontecido. Eu era pequena e senti muito medo. Senti muito medo. Medo da minha mãe ir embora, medo do meu pai deixar minha mãe, medo, ou medo de dormir sozinha, medo. Eu tive muitas responsabilidades muito cedo na minha vida, também pode ser. Tive que dar conta de coisas que eu não tinha idade para dar conta daquilo. Tive que ser responsável por outros menores do que eu, enfim, isso, cada caso e cada história
vai ser diferente, mas a gente vai pegar esses medos meio inexplicáveis, assim, em gatilhos. Gatilhos que a gente teve lá atrás. Gatilhos. Vai fazendo sentido aí para você? Se a gente desse uma procurada aí na sua história, ia ter alguma coisa parecida com isso? Então o que a gente pode fazer para ajudar? Lá no meu canal do YouTube, então você já foi, tem uma porção de técnicas boas, de coisas boas para fazer, inclusive indo lá atrás, cuidando da gente. Eu tenho também, aqui no meu Instagram, tem uma porção de técnicas também de graça na minha linha no meu perfil, que você clica lá e pode baixar. E esses dias atrás eu lancei um e-book bem legal, sabe, que lá dentro vai ter essas explicações bem detalhadinhas que eu te dei agora, vai ter tudo lá dentro. E, além de tudo, 14 técnicas que você pode usar para ir diminuindo esse medo e essa ansiedade. E daqui a pouco, eu estou aqui pensando, a gente vai ter umas novidades com uns grupos terapêuticos que eu vou fazer. Uma beleza esse negócio de online, né? Uma maravilha, Cria. Consegue atender gente em tudo que é lugar, e consegue fazer um grupo online, se você quiser, com pessoas que têm coisas semelhantes para tratar, e daí, com isso, a gente consegue fazer chegar a muito mais gente. Então, fica de olho. Fica de olho, vai acompanhando, eu sempre ponho bastante coisa, tá aí, bastante coisa de graça, bastante coisa legal. Ó, a Jaque aqui está dizendo que as técnicas estão ajudando bastante. Ajuda, obrigada, Jaqueline. Ajuda sim, sabe, ajuda sim. Quanto maior o conhecimento que a gente tiver sobre o que está acontecendo com o nosso corpo, né? Melhor, né, Jaque? É melhor, né, Daniele? Melhor. Então, muito obrigada pela sua participação. Que bom aí te conhecer, ó, pessoalmente. E um beijão. Então, para você, vamos ver se dá tempo ainda de eu colocar mais alguém. Opa, deixa eu ver aqui. Marcelo, tudo bem? Aqui, Alain, Heloísa. Então, já falei com a Daniele. Vamos ver. Acho que dá tempo. Dá tempo de mais uma. Realize. Peraí, deixa eu encontrar você aqui para te convidar. Queres entrar ao vivo comigo? Ou a Ju Bugalski. Quer entrar ao vivo comigo? O primeiro que aparecer aí, eu chamo para me fazer uma perguntinha, a última, porque o nosso tempo vai terminar. Então, ou a Ju, senão eu vou responder as perguntas de vocês de qualquer jeito. Olha, vamos lá, se alguém me colocar assim, aí eu chamo. Mas então, eu vou responder primeiro a da Realize, que me perguntou: gostaria que você falasse sobre o TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizada. E como superar a fobia ao reviver situações traumáticas. Então, o que é que eu vou te contar? O transtorno de ansiedade generalizada é quando aquela ansiedade que eventualmente a gente sente, como o Rogério estava me falando. Tem uma ou outra noite aí na semana que eu fico ansioso, fico com um pouco de dificuldade para dormir e me incomodo, né, com isso. Isso é uma ansiedade normal. Quando a ansiedade vai passando a ser patológica, ela pode, se for muito, a maioria dos dias da nossa semana, a maioria do tempo que a gente fica se sentindo, aquele coração acelerado, fique com aquele sentimento de angústia. Quando isso acontece muito tempo,
por muito tempo, pode haver um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, que é esse TAG que a pessoa que me perguntou aí está falando. Então, a pergunta... Opa, deixa eu só voltar a pergunta aqui. A pergunta... o que eu faço com transtorno de ansiedade generalizada? E também está me falando que teve uma fobia que fica revivendo situações traumáticas. Bom, os transtornos de ansiedade, um deles é esse transtorno de ansiedade generalizada, o outro, as fobias, eles estão ali todos com base na ansiedade. Então, quando você consegue ir segurando, diminuindo a sua ansiedade, a chance é que isso vá melhorando. Pode ou não ter acontecido nessa fobia que você está me dizendo, uma situação traumática, que essa situação traumática tenha, assim, causado essa fobia. Às vezes não, às vezes é uma coisa mais ampla, mas o que eu digo para você? Vale o que a gente falou, o que eu estava conversando aqui com o pessoal. Então, fobia tem que tratar mesmo, tá? Fobia tem que tratar. Se você tem o transtorno de ansiedade generalizada, geralmente precisa de um acompanhamento para conseguir sair mais fácil disso. O que pode ajudar? Sim, pode ajudar. Uma porção de coisas que tem lá no meu canal do YouTube, que tem aqui no Instagram de graça para você. O meu livro sobre ansiedade e fobias, lógico, não é que eu recomendo. E pode ser que, dependendo de como isso esteja, ele te ajude e, mesmo assim, você precise de uma ajuda especializada. Exercício físico, todas as pesquisas mostram que, sim, ajudam a diminuir. Exercícios de respiração, yoga, também ajudam a diminuir, e técnicas boas, que você vai achar lá no meu canal, vai achar no meu livro, no meu e-book, também podem te ajudar. E deixa eu ver se eu consigo responder a última aqui. Vamos lá. Nos últimos minutinhos. Ju Bugalski. Dani, você acha que o medo de pegar a Covid pode potencializar a probabilidade de realmente pegar? O medo tem a capacidade de baixar a imunidade? Ele muda a nossa vibração? Bom, vamos lá bem rapidinho. Quando nós estamos com medo, tive aula disso essa semana. Quando nós estamos com medo, vai entrar na nossa corrente sanguínea, a princípio, adrenalina, tá? Noradrenalina, para nos fazer fugir ou lutar com aquela situação de medo que está nos acontecendo. Quando o medo persiste, quando o medo é de mais tempo, junto com a adrenalina, acaba entrando o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Então, quando o estresse é prolongado, opa, tá acabando meu tempo. Quando o estresse é prolongado, diminui sim a nossa imunidade. Só não vou poder te responder mais tempo, Ju, porque vai acabar aqui, ó. Está nos 10 segundos restantes. Obrigado a todos que participaram. A gente vai fazer mais umas dessas aí.